Irmãos, eu quero pensar com vocês hoje sobre o sopro do vento da graça sobre a vida de Nicodemos. A Bíblia Sagrada, ela nos leva a vários tipos de interpretação. Ela nos leva para algumas vias de entendimento e também de aplicação. Se não, vejamos, da conversa entre Jesus e Nicodemos nasceu o hino 201 do cantor cristão, que a maioria dos irmãos devem conhecer, né? O rico de noite chegou a Jesus a fim de saber, certo? Então, da conversa de Jesus e Nicodemos saiu o hino 201. Nicodemos, ele possuía em seu caráter o desejo e a capacidade de ir a Cristo para alguns teólogos. Ou seja, na visão dos chamados arminianos, Nicodemos, ele tinha em seu caráter o desejo, a capacidade, a liberdade de ir a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Esta é a visão dos arminianos. Esta praticamente é a visão geral da maioria das igrejas as quais você conhece e você visita. Geralmente você vê, após a mensagem, pessoas sendo convidadas a ir à frente para aceitar Jesus. Agora, isso me faz lembrar o encontro de Jesus com o jovem rico. Vocês lembram? Qual a pergunta que ele faz para Jesus? O que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: basta você ouvir uma pregação, me aceitar e levantar a mão. Jesus disse isso para ele? Jesus não disse isso. Então, na visão dos arminianos, o homem tem em si a capacidade, tem no seu caráter o poder de decidir se quer ser salvo ou não. Na visão calvinista, por isso que a Bíblia nos dá vários ângulos de interpretação e aplicação, na visão denominada calvinista, Nicodemos não possuía tal desejo, muito menos a capacidade humana de ir a Cristo. Portanto, quando Jesus diz que Nicodemos precisava nascer de novo, o mestre estava falando de regeneração. Regeneração é uma doutrina bíblica explicada por Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diz que é uma ação de Deus, foi Deus quem nos deu vida. João capítulo 1 versículo 13 vai nos dizer que essa regeneração, ela não é da vontade da carne e do sangue, não é da vontade do homem, mas ela é da vontade de Deus. Este conceito de que o novo nascimento é realizado por Deus, ele é confirmado em Tiago capítulo 1 versículo 18. O novo nascimento, portanto, vem da vontade de Deus. Agora, olhando os dois pensamentos, aparece aqui um paradoxo, e esse paradoxo pode ser facilmente entendido se você consegue descobrir três coisas. Primeiro, quem é Nicodemos? Segundo, qual o significado da palavra príncipe? Por que Jesus o chamou de príncipe? O que o príncipe Nicodemos tinha em mente ao desejar se encontrar com Jesus, ao querer se encontrar com Jesus? Queridos, a maior parte da história de Israel, ela foi vivida debaixo de três poderes. Preste atenção para você entender. A maior parte da história de Israel, ela foi vivida debaixo de três poderes. Poderes estes facilmente identificados por três peças. Essas três peças ligavam quem usava a peça ao cargo lhe conferindo poder e autoridade. Essas peças, elas eram assim, extremamente fáceis de serem identificadas. Se não, vejamos, o primeiro poder em Israel era de quem usasse uma capa, como se fosse uma espécie de sobretudo, um paletó especial, não espiritual. Estou pensando em paletó espiritual. Alguns já viram alguém passando paletó por cima das pessoas, né? Mas mais tarde isso vai se tornar num talhes. Mas essa capa, ela aparece em Êxodo capítulo 22 como um objeto muito simples, capaz de proporcionar um conforto físico e proteger quem usava.
Mais tarde, essa capa passou a simbolizar a situação de uma pessoa perante a sociedade. Exemplo, a capa identificava o mendigo. Quando eu falei para vocês sobre Bartimeu aqui, eu lhes disse que Bartimeu havia recebido uma capa do Império Romano, dizendo: esse homem vive de migalhas. A capa dava o direito de Bartimeu mendigar. Então a capa identificava o mendigo, identificava o cidadão de alto nível, identificava príncipes e reis. Depois que José recebeu a sua capa, que o seu papai Jacó lhe deu a capa, ele passou a fazer uma espécie de cobrança, ele passou a tratar os seus irmãos como se ele tivesse uma autoridade a mais sobre eles. Isto levou os seus irmãos a uma revolta e a vendê-lo. Então observe isso, notem a importância da capa, uma espécie então de sobretudo que era colocado sobre os ombros. Se vocês lembrarem um pouquinho mais da história, vocês vão ver que quando Elias estava para ser arrebatado, Eliseu pediu que Elias lhe deixasse a capa como símbolo de sucessão profética e poder. Então a capa era a primeira peça que identificava a autoridade, uma espécie de príncipe. Essa capa, ela aparece assim mais visivelmente na vida de Moisés. Quando Moisés achou pesado o seu ministério e foi até Deus, e Deus disse: olha, você escolhe 70 homens para dividir com você a responsabilidade. E o que identificava Moisés como o líder era a capa. A segunda peça que identificava uma autoridade em Israel era o cajado. O cajado identificava aquilo que o hebraico denomina de Gadal Cohen. Gadol significa grande, Cohen significa sacerdote. Então o grande sacerdote ou o sumo sacerdote do povo de Israel, ele era identificado pelo cajado. A terceira peça que identificava uma autoridade de Israel é aquilo que o hebraico chama de keter. Keter, na nossa língua portuguesa, significa coroa. Havia também o bracelete e o cetro, mas quem usava a coroa, você sabia que ele era quem? Quem usava a coroa? O rei. A coroa identificava o rei. Havia o bracelete, havia o cetro do poder, mas a coroa era a peça mais importante. Um dia meu tio nos levou no Museu Imperial e eu e Orlene ficamos impressionados com a coroa usada por Dom Pedro II. 2 quilos de ouro puro, decorada com 639 pedras preciosas e 77 pérolas. Em 1989, essa coroa usada por Dom Pedro II já valia mais de $1 milhão. Vocês imaginem hoje. Então, 3 peças identificavam quem estava investido de poder e de autoridade: a capa, o cajado e a coroa. Em João 3:1, Jesus chamou Nicodemos de príncipe. O que isto significa? Significa que Nicodemos era o presidente do Sinédrio ou o Supremo Tribunal Federal de Israel. Ele era príncipe, não é porque ele era um bom intérprete da lei, não é porque ele era uma espécie de líder exemplar na sua comunidade, é porque ele era o presidente da Suprema Corte em Israel. Nicodemos, ele era um senhor então identificado por uma capa com autoridade mosaica. Lembrando mais detalhadamente, então, quando Moisés achou pesado o seu ministério, Deus disse: escolhe 70 homens capazes, homens sérios, qualificados, homens de bom coração, e eles dividirão contigo o governo do meu povo. Isso está em Números capítulo 11. Então, quando Moisés escolheu 70, estava ali constituído o Supremo Tribunal em Israel, da qual Moisés era o presidente,
e ele foi o primeiro a usar a capa de chefe. Eu falei agora há pouco sobre passar o paletó sobre as pessoas. Tem pastor que passa o paletó e o cara cai, né? Os sábios judeus dizem que quando Moisés foi dar posse a esses 70 homens, ele passou a capa dele por sobre esses homens. É daí que vem a ideia de passar o paletó. Graças a Deus aqui que a gente não precisa passar o paletó em ninguém. Aqui todos são salvos, nascidos de novo, né? Ninguém precisa expulsar o devorador de casa, não precisa usar o paletó. Mas, então Nicodemos, ele era um senhor identificado por essa capa. Ele era o líder da Suprema Corte. A capa era símbolo do principado. Vocês já viram na televisão uma sessão do nosso Supremo Tribunal Federal? Alguém já viu? Vocês já prestaram atenção que todos eles usam uma capa preta que se sobressai, uma capa grande, bonita, bem vistosa? Pois é, o Sinédrio também era identificado por uma capa que lhes dava essa autoridade. Os sábios judeus dizem que Moisés, ele nessa posição de líder, ele serve de exemplo para os demais, e ele vai passando essa capa para o seu sucessor, e assim vai sucessivamente. Não que fosse a mesma capa, mas cada um tinha a sua capa. Por exemplo, o segundo homem a usar a capa, está nessa posição de sucessor de Moisés, quem foi? Quem sucedeu Moisés? Não, quem sucedeu Moisés foi Josué. Faltaram a escola dominical. Agiram como Moisés, a língua foi mais rápida do que a cabeça. Então Josué foi o segundo a estar nesta posição de autoridade. Em seguida, nós tivemos os juízes, e quando teve início a monarquia, Saul é o primeiro a usar essa capa de autoridade. Depois Davi e depois Salomão. Esses três, eles receberam um ofício triplo. Lembre-se de que Salomão ficou famoso por julgar uma causa, então ele já era o líder do Supremo Concílio. Ele ficou famoso por julgar uma causa onde duas mulheres se diziam mães de um menino. E ninguém sabia como resolver, levar a Salomão. O que Salomão disse? Bota a criança no chão e parte ela no meio com a espada, dá metade para um e metade para outra. Aí uma delas disse: não faça isso, se é de sacrificar a criança, dê a criança toda para ela. Salomão disse: essa é a mãe. Então ficou famoso por julgar já nessa condição, usando a capa, usando a coroa, usando o cetro do poder. Em seguida, a capa foi passada pelos ombros dos grandes homens de Deus: Elias, Eliseu, Esdras, Neemias. Foi passando profetas grandes, profetas menores, até chegar em Nicodemos. Nicodemos tinha sobre os seus ombros uma capa que lhe dava o direito de ser venerado. As pessoas olhavam para ele e o viam como uma pessoa especial. Nicodemos era quase que adorado. Por que Nicodemos foi um homem especial? Como ele chegou a essa posição? Por que Nicodemos? Observem que, se você ler as escrituras atentamente, você vai ver que estava ali o povo de Israel. Você encontra o povo indo ao templo, mas um templo que não foi construído por eles. O povo de Israel, um templo que foi construído por Herodes. Herodes, que estava a serviço do Império Romano. Então, quem dominava Israel no período de Jesus era o Império Romano. Para você entender melhor, no ano 336 a.C., no período determinado de intertestamentário, ou seja, durante os 400 anos de silêncio, para você entender melhor, quando termina a sua Bíblia em Malaquias, se você prestar atenção, tem uma ou duas páginas brancas bem no meio.
até começar Mateus. Essas duas páginas brancas, ou esta página branca, ela marca esse período intertestamentário. Passaram-se 400 anos sem que Deus desse qualquer profecia ou levantasse qualquer homem para falar ao seu povo. Nesse período, Deus estava preparando o mundo para a chegada do Messias. O Antigo Testamento já havia anunciado a chegada, faltava a vinda de Jesus. 400 anos de Malaquias a Mateus. Em 336 antes de Cristo, Filipe II foi assassinado, e Deus levantou seu filho Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre era um homem culto, discípulo de Aristóteles. Deus o elevou a um dos maiores conquistadores da história. Alexandre Magno, como rei da Macedônia, ele deixou um legado. Que legado deixou Alexandre? Diferente dos assírios e dos caldeus e de outros povos antigos que dizimavam seus inimigos, Alexandre projetou unificar o Oriente e o Ocidente, formando uma espécie de império mundial, da qual ele seria o imperador. Alexandre queria dominar o mundo, praticamente quase que ele conseguiu. Só que Alexandre tinha uma diferença. Alexandre não dizimava os povos, não acabava com a cultura dos povos, não mexia na fé dos povos. Alexandre deixava os povos conquistados com sua cultura, sua forma de governo, com a sua religião, e Alexandre dominava e cobrava impostos deles. Eles trabalhavam para o enriquecimento da Macedônia. Os macedônios então não destruíram mais, apenas tomavam suas riquezas. Alexandre viveu 32 anos apenas. Esse homem morreu cedo. Ele reinou aproximadamente 10 anos, e sua morte foi cercada de mistérios. A versão mais usada diz que ele passou mal após beber e comer numa festa, e ele morreu depois dessa festa, de comer e beber. Mas alguns historiadores afirmam que ele foi envenenado. Os médicos modernos dizem que Alexandre o Grande morreu acometido pela síndrome de Guillain-Barré, já que uma lenda diz que seu corpo não mostrou sinais de decomposição depois de dado como morto por 6 dias. É praticamente impossível uma pessoa com 6 dias de morto não apresentar sinais de decomposição. Então os médicos atestam que ele teve um problema com essa síndrome. Então Alexandre morre, o Império Macedônio passa, vem o Império Romano, seguindo a política de Alexandre, e não destruía os seus conquistadores. O Império Romano conquistou a Palestina e não destruiu nada. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Israel estava sob o domínio romano, mas continuava com a sua cultura e religião. Por isso Israel tinha um tribunal paralelo. Por isso que Caifás julgou Jesus. E tem aqueles historiadores assim mais aprofundados que eles dizem que não foi uma grande multidão que gritou crucifica, crucifica, mas o próprio Sinédrio, comandado por Caifás. E alguns dizem que possivelmente José de Arimateia e Nicodemos estavam entre aqueles que gritavam crucifica, crucifica. Irmãos, Nicodemos era um homem exemplar. E quando nós olhamos e vemos esse tribunal paralelo chamado de Sinédrio, por que Jesus o chamou de príncipe? Porque Nicodemos ele era o presidente da Suprema Corte, por isso ele foi chamado de príncipe. Esse homem carregava nos seus ombros uma capa que tinha sido eternizada por Moisés. Agora, o que levou Nicodemos a sair do luxo do seu palácio e se encontrar com Jesus?
Os sábios dizem que Nicodemos ouviu Jesus ensinando nos arredores da Suprema Corte. Enquanto Jesus falava, pregava em voz alta, Nicodemos ouvia. Isso mexeu profundamente com ele. Ele ficou impressionado com tanta sabedoria e com a autoridade que Jesus ensinava. Ele viu algo diferente naquele jovem rabino. Ele viu e ouviu sobre os milagres que Jesus fez e constatou que ele é Deus. Tanto é que quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Rabi, eu tenho certeza que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode desfazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Então Nicodemos ficou extremamente impressionado sobre Jesus. Ele ouviu Jesus se colocar acima da lei que regia Israel até o sangue da nova aliança. Nicodemos entendeu a frase: eu, porém, vos digo. Interessante, a lei dizia uma coisa, os anciãos diziam outra coisa, e Jesus ensinando, falando aos arredores do palácio, Nicodemos ouviu: eu, porém, vos digo. Ele entendeu que Jesus era uma autoridade suprema. Nicodemos um dia chamou um dos seus servos e disse: traga Jesus aqui comigo. O servo foi e voltou sozinho. E a resposta foi: o homem olhou para Nicodemos e disse: Jesus disse que se o Senhor quiser encontrá-lo, que vá até ele. As pessoas pensam, irmão, que Jesus vive à espera de um convite para entrar no coração delas. Como se as pessoas pudessem determinar o momento da sua salvação. Eu quero ser salvo agora, entra aqui, Jesus, no meu coração e me salva, muda a minha vida. Nicodemos pensava assim: quem prega dessa forma deve ser membro da igreja de Nicodemos, porque Nicodemos pensava que Jesus veio atender e agradar a todos. Nicodemos pensou que Jesus estaria à sua disposição e aceitaria as suas condições. Parece um grupo de pessoas hoje que querem servir a Jesus, que querem seguir a Jesus, mas eles impõem as condições. E eles esqueceram uma coisa: hoje nós não temos mais aqueles filmes de faroeste. Vocês lembram dos filmes de faroeste? Eu vi uma frase interessante um dia: quem empunhava a arma era quem dava as ordens. No filme do faroeste, quem tinha a arma na mão era que dava as ordens. Mãos para o alto, fica aí, vira de costas, deita, senta. Quem empunhava a arma era quem tinha a autoridade, era quem dava as ordens. Sabe o que nós estamos dizendo? Que são os homens que têm a arma e que têm a autoridade, e que podem determinar a hora que querem ser salvos, que querem ser curados e que querem receber as dádivas. A teologia de hoje ensina que Jesus e que Deus é uma espécie de serviçal, mas esse encontro com Nicodemos prova que não. Nicodemos, quando mandou buscar Jesus, ele tinha apenas uma capa, mas aquele servo que chegou diante de Jesus constatou uma coisa: Nicodemos, Jesus, ele não tem só uma capa, ele tem um cajado e ele tem um cetro, porque Jesus é 3 em 1. Jesus é o Senhor. Irmãos, a história diz que Nicodemos resolveu ir se encontrar com Jesus, mas ele foi escondido. E ele se encontrou com Jesus nos arredores de Jerusalém. Dizem os sábios judeus que num casebre abandonado. Foi, mas ele deixou sua capa dobrada. Que na cultura hebraica dizia o seguinte: eu vou ali, mas eu volto já. Eu vou, mas eu vou voltar. É como um líder da casa que saía e deixava o seu talite dobrado. Eu vou ali, mas eu não demoro, eu volto. Ou seja, Nicodemos resolve se encontrar com Jesus, mas não com o desejo no coração de segui-lo. Queria apenas um encontro, queria apenas talvez ouvir alguma coisa que agradasse o seu coração, porque ele deixou a sua capa dobrada, dizendo que ele voltaria. Nicodemos estava preso ao seu ofício, às suas regalias. Ele não queria trocar a capa,
Parece alguns de nós, que nós sempre queremos os benefícios da graça, mas nós não queremos o peso da capa, nós não queremos pagar o preço. Nicodemos chegou e, após elogiar o mestre, Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu. Aí você pode pensar, bem, Nicodemos era meio tapado, meio retardado, porque nascer de novo é uma coisa tão simples, todos nós aqui sabemos. O problema é que há quanto tempo você ouve falar sobre nascer de novo? Há quanto tempo você ouve aqui nós falarmos de regeneração, que é um ato operado pelo Espírito Santo mediante a graça de Deus? Nicodemos estava ouvindo aquilo pela primeira vez, ele não entendeu. E o que é pior, como fariseu, ele não acreditava em reencarnação. Como é que iria de novo passar por esse processo, nascer de novo? Nicodemos estava preso ao mundo material. Muitos de nós, às vezes, só conseguem ver o que é palpável, o que é tangível. Nicodemos, então, estava preso a isso, ao mundo material, e por isso ele não entendeu o que Jesus disse. Aí Jesus usou o sobrenatural. Jesus olha para ele e diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus estava dizendo? Isso significa que o Espírito é um agente livre na regeneração. Jesus estava comparando a ação salvífica do Espírito Santo com o vento, que não obedece à voz humana. O homem não tem controle sobre o vento. Por isso que quando falamos de graça de Deus, nós ensinamos sobre graça irresistível, porque quando Deus decide vir sobre uma pessoa, salvar essa pessoa, ninguém pode resisti-lo. Ele opera onde, como e quando deseja. Ele age livremente na mente humana. O homem não pode impedir a ação do Espírito. Você lembra o que Jesus ensinou sobre o papel dele? Que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Convencer, queridos, para aqueles mais estudiosos um pouquinho, é verbo transitivo e significa fazer alguém ter convicção de alguma coisa. Então, quando o Espírito Santo convence, ele faz a pessoa ter certeza e convicção da graça, do perdão e da sua condenação. É o Espírito quem faz isso. Assim acontece a salvação, é uma ação soberana. Não é essa história de que aceite Jesus, é diferente. Nicodemos precisava entender isso. Convencer é converter com toda a sua força e influência, de forma poderosa e irresistível. Por isso que a graça é irresistível. Jesus disse: você está espiritualmente morto, precisa ser gerado de novo. Isso significa que um dia João nos disse que esse ser humano ele tem que nascer de Deus. Isso está em João 1,13. E nascer de Deus não diz respeito ao próprio homem, diz respeito ao próprio Deus. É Deus quem opera esse novo nascimento. É isto que significa ser vivificado em Efésios 2,1. Nicodemos, você precisa ser gerado de uma semente incorruptível, de cima, algo que vem do alto. Os homens não entendem de onde vêm todas as coisas. Você lembra de Pilatos julgando Jesus? Ele disse: olha para mim, eu sou o governador, eu posso soltar você? Você vai me responder ou não? Jesus diz: olha, Pilatinho, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dado. Talvez Jesus deveria ter dito para ele assim: Pilatinho, você conhece a doutrina da predestinação? Tudo o que está acontecendo aqui está predestinado pelo Pai. Você está só cumprindo um decreto de Deus, Pilatinho. Você não é essa autoridade toda que você pensa que você é.
O Deus que te deu essa autoridade, é Ele quem opera com o exército do céu e os moradores da terra, e nenhum homem pode deter a sua mão, nem questionar por que Deus faz tal coisa. Você não é nada privativo. Aí Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer do alto. Nascer de novo significa nascer do alto, significa nascer de Deus. Queridos, o significado do novo nascimento é tão profundo que não depende da vontade humana, não depende da sua vontade, não dependeu da sua vontade. O seu efeito é tão radical que acontece de dentro para fora, sem que você perceba. O Espírito faz do homem uma nova criatura, sem qualquer elemento humano. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nicodemos, você precisa ver o reino. Renuncie o seu principado, a sua cadeira no sinédrio. Nicodemos virou as costas para Jesus e voltou para sua capa e para o palácio. 2 anos e meio depois, Nicodemos foi substituído por Caifás. Ele perdeu o principado, não era mais o príncipe de Israel. Nicodemos viu o príncipe do sinédrio, Caifás, pela primeira vez sentenciar alguém à morte. Nunca nenhum príncipe de Israel tinha feito tal coisa. Caifás sentenciou o Senhor à morte. Isso marcou a vida de Nicodemos até os seus últimos dias. Os gritos de crucificam, crucificam, crucificam criaram um peso na consciência de Nicodemos. Talvez isto tenha feito acompanhar José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que após sepultar Jesus, não se ouviu mais falar nada de Nicodemos. Depois do sepultamento de Jesus, esse homem desaparece na história. Há muitas lendas a seu respeito. Há um apócrifo titulado O Evangelho de Nicodemos. Diz que ele foi excluído do sinédrio e se tornou cristão. Foi batizado por Pedro e por João. Depois foi perseguido e expulso de Jerusalém. Nós não sabemos se isso é verdade. Isso é apenas uma lenda. De concreto mesmo, o que sabemos é aquilo que está registrado nas Escrituras. Uma coisa eu tenho certeza: Nicodemos nos mostra a diferença entre seguidor e discípulo. Eu vou repetir: Nicodemos, ele nos mostra a diferença entre seguidor e discípulo. O seguidor é alguém que vai atrás apenas para comer o pão e o peixe que foi multiplicado. Já prestou atenção nisso? Aquela multidão toda seguindo Jesus, ele disse: vocês estão me seguindo por causa de comida. Seguidor é diferente de discípulo. Seguidor vem, recebe a bênção e vai embora. Olhem os templos dos falsos mestres. Olhem os templos onde são pregados o falso evangelho hoje. Eles estão lotados de pessoas em busca de receber alguma coisa. Seres humanos querem sempre ser servidos, querem sempre receber algo. Eles recebem e vão embora. Discípulo é diferente. Para ser discípulo é preciso negar a si mesmo, é preciso largar a capa e renunciar à vida boa do palácio. Os templos estão cheios de pessoas que esperam ser abençoadas, gente que se acha salva sem nunca terem nascido de cima, sem nunca terem nascido de novo, sem nunca terem sido regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Gente que teve um encontro com Jesus estilo Nicodemos, tentou colocar suas condições, não satisfeita, voltou para a sua vida, tem convicção de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Ele é o Senhor, morreu na cruz para salvar, mas isso não faz diferença nenhuma na sua vida, porque isso é apenas uma convicção intelectual, não é uma ação regeneradora que age de dentro para fora. O encontro de Jesus com Nicodemos mostra claramente que regeneração, novo nascimento, salvação não acontece por vontade humana. Não acontece para quem usa capa de religioso, não acontece para quem está debaixo de uma religião apenas, para quem põe a capa de simpatizante de Jesus, para quem se acha amigo de Jesus Cristo. Para ser discípulo é necessário estar disposto a ir até a morte.
Eu quero fazer duas aplicações aqui. Primeiro, para os não crentes. Você está aqui hoje, você ainda não é crente, você não decide, você não determina quanto à sua salvação. Para você que pensa que aceitou Jesus, eu quero contar uma historinha para você. Quantos aqui já soltaram um papagaio de papel? Quantos aqui já brincaram de papagaio? Quando adolescente, lá no bairro de São Jorge, empinando papagaio, às vezes faltava vento, e nós aprendemos a chamar o vento. Tem alguém aqui que já fez isso? Aprendeu a chamar o vento? Quem? Nós chamávamos o vento acreditando que o vento viria. E alguns, quando viam o vento soprar, achavam que o vento lhes obedecia. Engano seu. O vento é soberano. O vento sempre foi soberano. Ele não vinha porque você chamava. Jesus disse: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como o vento, o Espírito sopra onde quer, salva quem quer, a hora que quer, da maneira como Ele quer. Não é você que determina. E aí você pode ser habitado por uma pergunta: se eu não determino, o que é que eu tenho que fazer? A única coisa que você pode fazer é o que fez Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu reconheço que sou pecador, alguém que herdou uma natureza corrupta de Adão. Eu reconheço isso. Preciso da tua graça e do teu perdão. Tem compaixão de mim. Para quem já é crente e salvo, eu quero lembrar que todos nós temos uma capa. Todos nós temos uma capa. Ela é símbolo da nossa identidade como crente e como ministros do Evangelho. Você como crente tem uma capa. Eu como ministro do Evangelho tenho uma capa. Um dia nós fomos resolver um problema espiritual de uma jovem, e eu tinha um companheiro que estava comigo. Deus sempre coloca um companheiro do meu lado, e eu gosto quando Ele coloca esses companheiros, porque esses companheiros me desafiam a buscar mais, a estudar mais e a conhecer mais. E um dia eu estava com o Gustavo do meu lado. Fomos atender em determinado local, de uma moça que parecia endemoniada. Ele disse que ela estava endemoniada. E essa moça atacou as pessoas que estavam em volta, e ela não encostou um dedo em mim. E eu era a pessoa que estava mais próxima a ela. E o Gustavo disse assim: você entendeu agora por que eu quero ser ordenado? Eu falei: Gustavo, a autoridade que está sobre mim não foi dada pela imposição de homem nenhum, não. Entenda isso. Todos nós temos uma capa. E como ministros, a nossa capa ela é reconhecida no mundo espiritual. Se você ler a história de Daniel, você vai ver uma coisa muito interessante. Que o anjo chega com ele e diz: este é Daniel, homem muito amado. Paulo um dia sentiu falta da sua capa, né? Ele disse a Timóteo: quando tu vieres de Troade, traz a capa, os livros e os pergaminhos. Mesmo Paulo precisava ler, precisava estudar, precisava continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa vida. Nós não podemos parar no tempo como crentes. Alguns ministros pensam que o fato de terem um diploma pendurado na parede lhes dá toda e qualquer autoridade e lhes dá o conhecimento necessário para dar continuidade à vida e ao ministério. Não é assim. Nós também temos que gastar tempo estudando as Escrituras. Às vezes você estava brincando com um colega, eu digo: eu não estudo mais com um teólogo brasileiro. E ele perguntou: é mesmo? Você está estudando com quem? Eu digo: eu só estudo com rabino agora, que conhece a cultura hebraica melhor do que qualquer teólogo brasileiro. E ele deu uma gargalhada.
Eu estava brincando, claro. Mas, irmãos, esse povo de Israel tem muito a nos ensinar. Tudo que nós praticamos, a raiz vem dele. Estou fazendo um estudo. Em página, um rabino disse que o homem foi criado da terra ou do barro que ficava no pé da árvore da vida que estava no Éden. Observem que as plantas e as árvores foram criadas antes do homem. Eles sabem muito. E ontem, quando o Emanuel chegou lá em casa, eu estava trancado no quarto desde as 2 da tarde, estudando, pesquisando, porque às vezes tem que fazer tradução, tem que pegar do hebraico, tem que botar para cá para o português, não satisfaz, às vezes tem que procurar um pouquinho no inglês, tem que ir para o Google Tradutor. Não é tão simples fazer uma reflexão como essa. Para aquela lenga-lenga, aceite Jesus, Deus ama você, não precisa de estudo. Mas para você entender o que significa a palavra príncipe, para você entender como foi que Nicodemos se tornou príncipe de Israel, para você saber como foi que surgiu o Sinédrio, para você entender de onde Roma tirou a estratégia política, é necessário gastar tempo, ir para a história, conhecer teologia, conhecer Bíblia, conhecer história. Irmãos, quero terminar dizendo que o mundo nos oferece muitas outras capas para serem colocadas sobre os nossos ombros, mas que Deus nos faça renunciar a todas elas, que Deus nos faça olhar para a nossa capa, ver o que precisa ser retirado dela. Talvez o tempo que nós temos gasto com o Senhor, gasto na igreja, esse tempo que temos de frente deve ter criado algumas ruguinhas na nossa capa, deve ter criado algum tipo de sujo, alguma coisa. Vamos dar uma olhada na nossa capa e vamos melhorar para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe.